Como dormir melhor? Assunto altamente importante e que afeta 72% dos brasileiros anualmente. Então, insônia, falta de energia, imunidade fraca, envelhecimento precoce. Tudo isso a gente vai aprender hoje, juntinhos aqui, como que a gente pode melhorar esses aspectos que atrapalham essa quantidade enorme de brasileiros anualmente. Então, se você tem problemas com insônia, hoje vamos resolver isso em 4 passos aqui juntinhos. Vem comigo. O primeiro ponto, pessoal, impactos da falta de sono. Eu tenho certeza que se você está aqui nesse vídeo, você não dorme 8 horas por noite. Diria até que você não dorme 7 horas por noite. E diria mais, talvez vocês durmam 5, 6 horas por noite, picotado, acorda várias vezes durante a noite e não entende o porquê disso. Muitas pessoas que passam por isso pensam que isso acontece por um problema genético. As pessoas pensam que sofrem de insônia por coisas que são relacionadas aos genes, à saúde. Eu tenho problemas para poder dormir. Isso é uma coisa genética de família. Não, pessoal. A insônia, ela é um comportamento. A gente faz alguma coisa que atrapalha nosso sono e a gente também pode fazer algumas coisas que podem melhorar o nosso sono. Então aqui você vai entender os impactos, todos eles, de você não dormir a quantidade de hora específica para a sua idade. Então só um dado rápido aqui com relação a esse artigo maravilhoso que mostrou que pessoas que foram testadas, pegaram um grupo de pessoas que dormiram 8 horas por noite, outro grupo dormiu 6 horas por noite, outro 4 e outro privação de sono total. Nos resultados dos testes, quem dormia 8 horas por noite teve resultados muito grandes no teste de memória. Quem dormia 6 horas e 4 horas tiveram resultados muito próximos. E quem teve privação de sono total, resultados péssimos. E qual é a conclusão que você tem que tirar disso? Que se você dorme 6 horas por noite, você tem um comportamento, uma capacidade de resolver coisas, de memorizar, de aprender, igual quem dorme 4 horas por noite. Ou seja, dormir 6 horas por noite equivale a você não dormir 2 dias na semana. Trazendo para a nossa vida, o que isso significa? Significa que se você não dorme a quantidade de horas suficiente, que eu vou te mostrar já já, a quantidade de horas por idade, significa que seu cérebro não está no 100% dele. Significa que você não reestruturou, reestabeleceu a química cerebral que te permite ter foco, atenção e memória. Em outras palavras, está faltando substâncias químicas que não foram reparadas porque elas se reparam no sono. As principais são noradrenalina, dopamina e acetilcolina. Essa acetilcolina, por exemplo, ela é muito mais liberada no sono profundo e é ela que fixa as memórias do que você tentou aprender. Se você não tem sono profundo, você não consegue fixar memórias. Pegou essa ideia? Então, se dopamina te dá interesse em fazer coisas, a noradrenalina te dá capacidade de se manter em atenção, em foco, em você não querer sair daquele momento que você está ali lendo, interpretando, estudando, aprendendo. E a acetilcolina fixa suas memórias. Como que você vai ter produtividade se você não tem esses 3 componentes em estado ótimo no seu organismo? Então, a produtividade começa com sono profundo, quantidade de horas dormidas mínimas por noite por idade. Então, para a gente desfechar essa parte, lembre-se, o sono ele é inegociável. É nele que a química cerebral se restabelece, é nele que a sua imunidade vai se restabelecer, você vai produzir enzimas e proteínas e células imunológicas e isso vai fazer a sua saúde ser melhor. Pensa que seu corpo é como um carro. Pensa num carrinho 1.0. Se você não dá as 8 horas de sono para ele, no caso do adulto, que você vai ver já já, significa que você está vivendo com o pé no acelerador, como se fosse 150 km por hora todos os dias e nunca troca o óleo. Concorda que o motor vai pifar em algum momento? Vai bater o motor. Você está sobrecarregando, hiperestimulando seu organismo, que se traduz em estresse oxidativo. Ou seja, você está oxidando várias células que eu vou te mostrar quais são elas no próximo bloco. No segundo bloco, a quantidade de sono ideal e impactos caso você não faça isso. Para um recém-nascido, você vai ver de 0 a 3 meses, de 14 a 17 horas por dia.
Na infância, né, ali enquanto está jovenzinha, primeira infância, de 4 a 11 meses, de 12 a 15 horas. Depois, de 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas. Na fase pré-escolar, de 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas por dia. De 6 anos aos 13 anos, de 9 a 11 horas por dia. De 14 a 17 anos, de 8 a 10 horas por dia. E 18 a 25 anos, de 7 a 9 horas por dia. E quase ninguém faz isso. E depois o adulto, efetivamente já mais velho, de 26 a 64 anos, de 7 a 9 horas. E depois, mais velho ainda, de 65 anos em diante, de 7 a 8 horas por dia. No mínimo. Vou repetir, no mínimo. Se você não seguir isso aqui, você está piorando toda a sua saúde. Imunidade, cabelo está caindo, estresse oxidativo em várias células e você perde totalmente a sua capacidade de foco e produtividade. Então, se seu organismo está esperando por dia essa quantidade mínima de horas, se você não permitir isso para o seu organismo, você está fazendo a maquinaria, a bioquímica não produzir como deveria. Está gerando muito estresse para o seu organismo, que a gente chama de estresse oxidativo, em várias células, células de cabelo, células de órgãos. Todo o seu organismo trabalha de uma maneira muito menos eficiente. Por isso que você vive uma vida carregada, porque essas horas mínimas de sono não estão sendo cumpridas. E lembre-se de uma coisa muito importante: envelhecimento precoce é perder a vida mais cedo. Por favor, durma bem. O terceiro ponto é o que inibe o sono. As 3 vias principais são: a primeira, estimulantes, cafeína, energético, chimarrão. Você pode falar o que você quiser, isso atrapalha o sono. Eu tomo café e durmo, significa que você está fadigado ou fadigada, seu organismo está tão desesperado por necessidade de sono que seu corpo pega no sono. Mas eu te garanto, se você não dorme 7, 8 horas direto, depois de tomar esse cafezinho que você diz que dorme bem, e você acorda 2, 3, 5, 7 vezes na madrugada, significa que você não está cumprindo os horários de sono, os estágios de sono. Então, se você não tem um sono ininterrupto, significa que as suas células estão sofrendo estresse oxidativo. Então, a primeira coisa que você tem que saber: se eu tomo café antes de dormir, por exemplo, ou de noite, como a maioria das pessoas fazem, né? É só pensar no Starbucks, que vende muito café na parte da tarde e muitas pessoas sofrem com insônia, como você vê os dados de 70% dos brasileiros tendo problemas com insônia. O que isso significa? Que se você não dorme sem acordar a noite inteira, você não está reparando células, você está sofrendo envelhecimento precoce. E como usar estimulante e cafeína de forma certa, eu vou explicar no próximo bloco. O segundo ponto é o alerta. Qualquer coisa que te gere alerta, que te gere estresse, vai inibir o seu sono. E aí você pode pensar assim: se você trabalha muito de noite após as 18 horas, se você tem o hábito de estudar depois dessa hora, ou se você fala de problemas depois dessa hora, tudo isso aumenta os hormônios do alerta, cortisol, noradrenalina, adrenalina, e te fazem ficar em alerta. Como os hormônios do alerta autorregulam os hormônios do soninho, que é a melatonina, são os hormônios que te deixam em calmaria, o GABA, então um regula o outro. Se você aumenta o alerta, os hormônios do sono reduzem. E depois demora algumas horas para a coisa poder voltar ao normal. Então, 18 horas em diante, começa automaticamente, naturalmente, os hormônios do estresse começar a baixar, que é o cortisol, noradrenalina, adrenalina, e começa a aumentar outros hormônios e neurotransmissores, que é a melatonina, o GABA, a serotonina, que é para você ficar relaxado e sentir sono. Então, se você vive se hiperestimulando, fica vendo telas, fica vendo tudo ligado dentro de casa, fica falando de estresse, trabalhando, lendo, produzindo, depois das 18 e 19 horas, você não vai ter sono nunca. E depois, quando você parar, vai demorar umas 2 horas para os hormônios do sono começarem a aumentar de novo. Então, se você queria dormir meia-noite e você para de trabalhar 11 horas, você só vai dormir lá para 1 hora da manhã, 2, isso se não tomar estimulante. Então, isso é importante você entender para não ficar achando que você tem problemas de insônia. Na verdade, você está gerando insônia pelo seu comportamento. E o terceiro viés que inibe o sono é a luz. Se a sua casa vive como um shopping, se tudo que você faz está recebendo luzes incidentes nos olhos próximo da hora de dormir, isso também está afetando o seu sono. A luz atrapalha, ela aumenta novamente os hormônios
do alerta, a luz para o nosso organismo é como se fosse um estresse. Se você vive deixando luz ligada próximo da hora de dormir, vai aumentar os hormônios do estresse, vai abaixar os hormônios da calmaria. E você novamente fica em alerta. Por isso que ficar mexendo no telefone antes de dormir não faz bem. Por isso que levar o telefone para a cama antes de dormir e ficar mexendo lá não faz bem. Você está recebendo luz incidente nos olhos, que vai até o seu núcleo supraquiasmático, aqui no seu hipotálamo, que ativa genes clock, que fazem os hormônios do alerta aumentar. Depois que eles aumentam, novamente precisa de mais 1 a 2 horas para eles abaixarem. Então, quer dormir melhor? Vai ter que reduzir as luzes antes de dormir. Então, em português, claro, quero sentir sono, reduzo o alerta, luz e estresse. Esse é o protocolo. Não posso usar estimulante depois de determinada hora, não posso ficar me hiperestimulando com atenção, um alerta depois de determinada hora e não posso deixar as luzes ligadas igual um shopping, igual um sol dentro de casa depois de determinada hora. Aí essa hora você tem que definir para ficar umas 2, 3 horinhas antes de dormir sem esses estímulos, que aí você vai voltar a sentir sono, porque os hormônios do sono, da calmaria, vão aumentar. Quarto e último passo para dormir bem. O passo a passo para você finalmente conseguir dormir. Entenda primeiramente que sono é comportamento. Se o seu organismo espera que você durma 7, 8, 9 horas por noite, e se você é adulto e você não dorme, você está deixando de fazer um comportamento altamente importante para todo o seu organismo. Lembra que tudo se repara no sono principalmente. 80% da sua imunidade, toda a sua capacidade de produtividade é no sono. Então, se você não dorme, é como se você tivesse sendo uma pessoa com menos potencial. Tem a pessoa que dorme 9 horas, que talvez você nem conheça, 8, 9 horas por noite, e tem o que você faz há muitos anos. Esse que você faz há muitos anos, é essa pessoa que está sendo carregada. Se você nunca nem tentou fazer o que eu estou falando, experimente para você ver como a sua vida vai mudar. Sono é um comportamento e é inegociável. É através dele que você vai viver mais, ser mais produtivo e ter uma imunidade muito mais forte. E eu tenho que ressaltar, não adianta tomar remédio, porque o remédio não vai fazer você atingir todos os 4 estágios de sono. O remédio meio que ceda a pessoa. Pode observar que quem toma remédio para dormir, todos esses aí que vocês conhecem, que eu não quero ficar falando o nome, tomou remédio para dormir, dormiu na sequência, a pessoa ceda, ela não dorme. Então, quando ela não dorme, os estágios do sono que são muito importantes, o sono profundo que é muito importante, a pessoa não atinge ele. Ela fica como se fosse em coma. E isso faz com que ela não repare 100% como deveria, se estivesse dormindo de forma natural, que o comportamento dela, os hábitos dela vão fazer ela conseguir, e eu vou te explicar já já. Mas preste bem atenção, tomar remédio não vai resolver. O máximo que você pode fazer é usar melatonina para poder ajudar a aumentar a melatonina do seu sangue para o seu sono chegar mais rápido. Apenas. Mais do que isso, não vai resolver. Não adianta só tomar melatonina, porque quando você toma melatonina, o hormônio do descanso, do soninho, aumenta. Mas se aumentar o estresse, vai abaixar a melatonina. Então, no final, tem que tomar melatonina, mas tem que fazer o comportamento. Tudo isso que eu vou te explicar aqui agora. Primeira coisa sobre estimulantes. Como é que a gente usa cafeína, energético, chimarrão? Não tem como fugir disso. A meia-vida dessas substâncias é de 6 a 9 horas. Tem que considerar o pior caso, que é como se estivesse fazendo uma meia-vida de 9 horas. Então, o que você tem que fazer com relação a isso? Escolhe a hora que você vai dormir e toma 9 horas para trás. Por exemplo, você vai dormir meia-noite, o último cafezinho que você pode tomar é 3 da tarde. Não tem jeito. Se fizer diferente disso, vai atrapalhar seu sono, vai inibir os estágios do sono, ainda que você não sinta, como a gente viu lá nos estudos. Uma pessoa que não tem o sono profundo e fragmenta o sono devido ao estimulante, que o estimulante faz isso, tanto que a pessoa acorda na madrugada, ela não está reparando 100%. Estimulante é 9 horas antes de dormir. É o que a ciência diz e aí cabe a você fazer a sua decisão. O outro ponto é o estresse. A gente não fica estressado 2 horas antes de dormir. Não faz sentido nenhum fazer isso. Se você tem o hábito de discutir com a sua família, falar de problemas, estudar, trabalhar 2 horas antes de dormir, o seu sono não vai acontecer na hora que você quiser dormir. Ele vai ter um arrasto. Esse arrasto vai ser de 2 horas, talvez, e você já perde 2 horas de sono, sendo aquele comportamento mais comum das pessoas que dormem 6 horas por noite. Ia dormir 8 se não tivesse hiperestimulado.
Mas como você dormiu apenas 6 horas, você deixou de ter o seu melhor eu. Faça a sua escolha. E o terceiro e último ponto é você apagar totalmente as luzes próximo da hora de dormir. Quero dormir 10 horas da noite. 9 horas da noite é breu total, no máximo aquela televisãozinha para você ir acalmando, etc, etc. Deu 9h30, 9h40, vai para o quarto escuro. Se puder, liga o ar-condicionado, dorme sempre no geladinho, porque isso ajuda o corpo a relaxar e você fica sem nenhum tipo de barulho, nenhum tipo de comunicação. Eu duvido que se vocês fizerem os 2 passos anteriores, somado a você apagar as luzes, 20 minutos completamente antes de dormir e ficar quietinho ali, você vai dormir. Qualquer pessoa, qualquer idade. Esse protocolo é para qualquer pessoa. Qualquer ser humano que fizer esse protocolo vai dormir profundamente, inclusive crianças. Crianças muito inclusive. Quer ajustar o ciclo circadiano do seu filho, faça esses 3 pontos e nunca dê estimulante, pelo amor de Deus. Uma criança vai dormir profundamente num quartinho totalmente escuro. Ligou uma luz, já era. Ela vai ter um estímulo, ela vai querer se conversar, vai querer brincar, e aí acabou o sono. No breu total, ninguém conversa, nada interessante, você não está nem enxergando. Então, o tédio vai aumentar os hormônios do sono e vai fazer com que você durma. Começou a pensar em problema, começou a resolver coisas, falar na hora de dormir, pegar no celular, já era. Esse protocolo não vai servir para você. Esses foram os 3 passos para você poder dormir bem com relação ao que você precisa fazer todos os dias. Esse bloco é só você seguir nesse mesmo checklist que eu passei para você aqui e você vai dormir bem, profundamente, com toda a garantia. Se você já aplicou esse tipo de técnica, comenta aqui, deixa algum comentário pra gente dizendo o que você fez, o que deu certo ou o que deu errado, para eu poder explicar para você como fazer de uma maneira correta. E por fim, pessoal, para a gente poder fechar aqui, leve essa frase para sua vida. Sono é inegociável. Se você não dormir a quantidade de horas suficiente, você está tendo envelhecimento precoce. Lembra da palavra estresse oxidativo, você está oxidando células. Não deixe isso acontecer com você, com a sua família, nem com seus amigos. Durma bem, porque isso é muito importante para toda a sua vida. Concluindo aqui nosso conteúdo maravilhoso, esse conteúdo ajuda muita gente. A meta aqui é que compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que souber que elas passam problemas com insônia, porque a insônia atrapalha a saúde, faz a gente ter envelhecimento precoce, estresse oxidativo, danos celulares, não tem por que a gente fazer isso com as pessoas. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, que você vai estar ajudando muitas pessoas e você também pode fazer parte do Performance Pro. Quando você ajuda outras pessoas, você já é Performance Pro. Lembre sempre de seguir o canal, compartilhe com quem você puder, curta o vídeo, isso é importante para mim, isso me motiva a continuar trazendo conteúdos para vocês. Se vocês quiserem também ter um conteúdo mais afunilado, com um protocolo de higiene do sono, de acordo com a ciência, no passo a passo, uns 7, 8 métodos que a gente tem para poder fazer uma pessoa dormir, com meditação, tudo que você puder imaginar que está de acordo com a ciência, você pode assinar o Performance Pro. Ele fica com o link aqui embaixo de protocolos e é só você assinar e fazer parte. Lá você vai ter um acompanhamento mais direcionado para você e você vai poder resolver vários problemas da sua vida. Emagrecimento, sono, estresse, conteúdos para a família. Lá é uma plataforma que vai ajudar muitas pessoas. Se quiser fazer parte, os links estão aqui embaixo.